Quando pensamos em globalização, qual a ideia que vem na sua mente? Comércio internacional, transações financeiras, comunicação em rede. Por detrás dessa ideia, existem milhares de pessoas que moldam suas vidas e sofrem diferentes tipos de violência para atender a demanda e a produção desses mercados globalizados? Perguntas como de onde vêm os produtos que você consome, o que é legal ou o que é ilegal, nos trazem informações cruciais para entendermos o que a globalização tem a ver com a violência. O que produz a violência? Nobody does any research, they just speculate about how globalization works, and they have a few examples. Or people try and do research on commodity chains, but even when people do those, they tend not to be so interested in people and places. Os teóricos da globalização, eles usam a metáfora do flow. Pessoas, objetos, mercadorias estariam fluindo pelo globo. Não é qualquer coisa que circule, nem ninguém que circula sem controle. Muito pelo contrário, há muita disputa em torno da regulação da circulação de mercadorias e pessoas no mundo hoje. Principalmente num contexto de aumento no controle de fronteiras nacionais e o aumento das chamadas leis de imigração, pessoas e mercadorias não estão fluindo. Tem muita fronteira, tem muito espaço de controle, tem muita polícia migratória e ao mesmo tempo tem muita coisa passando. You can use a microcosm of something to try and understand something that is so big and so extensive that we don't know where to begin. So the focus for my research was to try and use the flip-flop, a very common humble object that's made with only a few processes to try and understand people's lives. A gente sabe a dificuldade que um cidadão sírio tem para circular pelo mundo. No entanto, na Síria tem celulares da Samsung, da Apple e de todas as grandes marcas, tanto quanto nos Estados Unidos ou tanto quanto numa favela brasileira. É permitido que os celulares se espraiem muito e cheguem até o fundão das favelas, mas não é permitido que esse favelado circule pelos espaços de riqueza social. Globalization is extremely diverse, and we can probably only understand in a close way one or two of its strands. So I suppose what I discovered was that globalization isn't one thing, it's a million things. E as coisas não circulam sem pessoas, sem sociedades, sem grupos que regulam isso, ganham e perdem com a operação desses mercados que fazem as coisas circularem. Pessoas e essas mercadorias elas se esbarram umas nas outras, elas retornam, elas passam por vias secundárias da globalização. Só você instituir o que é legal e ilegal, você não está, na realidade, só excluindo e acabando com essas formas de ilegalismo. O menino que passa uma noite inteira traficando droga num bairro da periferia sul de São Paulo, com 14 anos, trabalho noturno, exposto a uma série de riscos, pega esse dinheiro que ele ganhou e vai no shopping center no dia seguinte e compra um tênis de marca oficial que faz parte da circulação de um mercado legal, que alimenta trabalhos legais e etc. Ou seja, o mercado ilegal e o legal estão conectados. Being legal and regulated is not an option. People do what they have to in order to survive. I mean, in Ethiopia, people buy cigarettes one at a time. They buy a tiny bit of rice in a piece of newspaper. Those are the kinds of finances that they live on. The idea of living within a regimented system, an ordered system that's taxed in particular ways just isn't possible. A lei, na realidade, ao invés dela proibir esses ilegalismos, ela tira direito de alguns grupos e dá direitos a outros grupos. Porque, na realidade, o que acontece é uma inclusão diferenciada. So illegality just means that you're forced to live outside the system of regulation. And that's what's called illegal, but actually it's outside of government regulation. And the government knows as well that that's the only way people can get by, is through these so-called illegal means. Because in a way to live within the system is a luxury of the well-off. Se a gente não conceber o problema da violência como um todo, entendendo o lado de mercado desse problema e o lado das políticas que podem ajudar a solucionar esse quadro, a gente vai continuar num ciclo vicioso que a gente tem desenvolvido há já 3 décadas no Brasil e na América Latina. A violência é produzida em todo um contexto de conflito social que pode ser muito amenizado quando, ao invés de se apostar na repressão, se aposta na prevenção. Ao invés de se apostar no inchaço das cadeias, que são caríssimas, se aposte
na ampliação dos mercados de trabalho legais, se aposte na qualificação profissional, se aposte na melhoria da qualidade da educação, se ofereça condições para que os grupos mais marginalizados da sociedade não optem por trabalhar em mercados criminalizados, sim optem por trabalhar em funções legítimas legais.